Deus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Aleluia. Nesta noite Deus vai falar contigo. Nesta noite Deus vai falar conosco neste lugar. 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia. A partir do versículo de número 8. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Versículo de número 11. E indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morremos. E Elias lhe disse: não temos, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faça disso primeiro para mim um pouco pequeno, e traga-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Só até em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e poderoso Pai, graça te damos, meu Senhor e meu Salvador, por cada um que aqui se encontra, meu Pai, por este momento. Eu lhe agradeço, meu Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estar falando do teu amor, meu Deus, do teu poder, da tua palavra. Que cada um aqui neste lugar, nesta noite, venha receber, meu Pai, aquilo que o céu tem preparado para cada um de nós nesta noite. Que nada, meu Senhor da glória, venha ficar retido. Que o inimigo das nossas almas não venha, Senhor, colocar impedimento, mas que venha receber todo crente nesta noite, todo filho do Senhor, todo servo do Senhor nesta noite, venha receber, meu Pai, aquilo que o céu tem preparado para nós. Eu lhe peço também, meu Pai, que o Senhor envie um anjo poderoso com a espada de fogo na entrada dessa igreja, para estar repreendendo todo o mal, Senhor, e dando livramento a cada um, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que a tua palavra, Senhor, pregada neste altar, ela venha ser, meu Pai, como uma flecha que acha o alvo, que alcança o alvo. E o alvo nesta noite é a nossa vida, meu Pai, é o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, fala conosco, meu Pai, uma vez mais esta noite, em nome de Jesus. E você diga amém. Podem se assentar dando glória. Abra sua boca e glorifica, porque não é proibido glorificar a este Deus. Aleluia. Meus amados irmãos,
Eu quero estar ministrando para a igreja nesta noite, subordinado a esse texto que ora lemos, a respeito do ministério de um homem chamado Elias. Um homem a qual a Bíblia não relata muitas informações da sua origem, da sua parentela, mas a Bíblia nos mostra a atualidade do ministério de Elias. Quão grande foi o ministério de Elias na face da terra na época dos reis de Israel. Nós vemos por diversas vezes Elias sendo comparado com Jesus. Nós vemos que Elias é um homem que participou, assim como Jesus, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Pastor, mas Elias apareceu no Novo Testamento? Sim, Elias aparece no Novo Testamento, assim como ele aparece também no Antigo Testamento. Pastor, mas há uma diferença de milênios, da época de Elias e da época que agora que Jesus aparece sobre a terra. Sim, existe uma grande diferença, uma diferença muito grande, que é de milênios. Mas eu venho dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos, um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deixa eu dizer para você nesta noite: Elias, o ministério de Elias, ele foi ordenado por Deus sobre a terra na época dos reis de Israel, mas também na época do rei descendente de Davi, chamado Jesus Cristo. Elias também compareceu. Quando você vai olhar para o monte da transfiguração, quando você vê ali Pedro, Tiago e João subindo ao monte com Jesus, quem é que aparece para Jesus lá em cima do monte? Moisés e Elias. Pastor, por que Elias apareceu no monte da transfiguração quando Jesus estava orando? Porque ele não morreu no Antigo Testamento, ele foi arrebatado em um carro de fogo. Deus o levou para o céu sem ele mesmo experimentar a morte. Sabe por que Elias apareceu no Novo Testamento agora na presença de Jesus, de Pedro, Tiago e João? Simplesmente porque ele não morreu. Porque se ele tivesse morrido no Antigo Testamento, certamente ele não compareceria no monte da transfiguração, porque ele não tem o mesmo poder que recebeu Jesus, o poder de dar a vida e de retomá-la. Elias não morreu, porque se tivesse morrido não comparecia no monte da transfiguração. Mas como ele ainda continua vivo, é um homem que não experimentou a morte, ele aparece agora no monte da transfiguração. Então eu venho dizer para você nesta oportunidade: o ministério de Elias no Antigo Testamento foi um ministério regado da presença de Deus, e agora o ministério de Elias ainda é lembrado no Novo Testamento, quando ele aparece a Jesus, conversando com Jesus e Moisés em cima do monte da transfiguração. O que você faz aqui hoje, a semente que você planta, a obra que você faz, ela não morre, ela vai ser lembrada. O ministério que Deus colocou em tuas mãos, ele vai progredir, e de geração em geração será lembrado, se as boas obras forem executadas no seu ministério. Pastor, mas como é que meu ministério vai ser lembrado de geração em geração? É simples, porque quem ministra é você, mas quem usa é o Espírito Santo de Deus. E todas as obras de Deus, elas são registradas, aquelas que já estão no livro da Bíblia e aquelas que não estão, porque Jesus Cristo disse: eu irei para o Pai, mas quem crê em mim fará essa
poder do céu para ser eficiente e dar trabalho para o diabo, não para a igreja. Crente que não busca o poder de Deus, ele é um peso, é um fardo. Mas o crente que busca o poder de Deus, o crente que busca intimidade com o Pai, esse sim, esse dá lucro para o reino de Deus, esse dá prejuízo para o reino do inferno. Então nesta noite eu venho dizer para você: se espelhe no ministério de Jesus, faça as obras que ele fez, porque se você tiver fé, se você acreditar em Jesus, fará até obras maiores, porque ele disse que faria. Quando nós olhamos para o ministério de Elias, é um ministério que muitas pessoas queriam, mas aqueles que olham somente para o momento de glória, mas quando olham para o momento de perseguição, de aflição, ninguém quer passar. Muitas pessoas olham para a tua vida hoje e desejam viver o que você vive hoje, mas ninguém quer viver o que você viveu no passado. Ninguém quer viver o deserto que você enfrenta, porque eles só querem contemplar, ou seja, eles só veem aquilo que eles estão vendo momentaneamente, mas aquele deserto interno, aquela guerra oculta, ninguém quer herdar, ninguém quer viver. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: todo mundo quer a coroa de Davi, mas ninguém quer passar a prova de Davi. Existem muitos que querem ser levantados, mas não querem pagar o preço. Esse homem chamado Elias, ele colocou em risco a sua vida. Quando ele se coloca na presença de Acabe e diz para ele: não vai chover e nem vai cair orvalho do céu, a não ser somente mediante a minha palavra. Olha só, a intimidade que Elias tinha com Deus, o crédito que Elias tinha com o céu. Elias falou e o céu se fechou. A única coisa que vinha do céu para a terra era a luz do sol, para queimar, para trincar a terra, secar a terra, porque não choveu mais. E por que Elias falou isso? Porque a Bíblia diz que esse rei chamado Acabe, ele foi um dos piores reis que se passaram antes dele. E ele começou a construir altares a Baal na Terra Santa. Ele começou a construir altares a Baal na terra que mana leite e mel. E ainda se casa com uma mulher chamada Jezabel e traz os costumes pagãos para dentro da terra de Israel. E começa a colocar ciúme em Deus, quando ele começa a levantar altares a Baal e adorar a imagem de escultura. Aí Deus envia o profeta Elias para poder avisar o que ele queria fazer. E o profeta Elias se coloca na presença do rei por causa da rebeldia do rei. E diz: não vai chover mais, não vai cair orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Irmão, quando não chove, não tem alimento. Quando não chove, não tem capim. Quando não chove, não tem pasto. Os animais enfraquecem, os animais morrem, fica tudo seco, não tem água para beber. Aí imediatamente, quando Elias fala isso com o rei Acabe, a palavra de Deus vem a ele dizendo: sai daí e vai para o riacho de Querite, afluente do rio Jordão. Deus escondeu agora o profeta Elias em um riacho chamado Querite.
Jordão, ele baixa o nível das águas, o riacho de Querite seca. E por causa da falta de chuva, diz a palavra, o riacho secou. Deus não mandou Elias para o Rio Jordão. Deus mandou Elias para Querite, para o riacho de Querite, que fica nas redondezas da onde Elias é descendente, da onde Elias tinha nascido. E agora o riacho começa a secar por falta de água, porque todas as manhãs e todas as noites Deus mandava aos corvos levar carne e levar pão para Elias. Só que agora o riacho seca e Deus manda ele sair de lá e ir para Sarepta. Elias percorre agora mais de 18 quilômetros para poder chegar até a cidade de Sarepta, para sair da onde ele estava, de Querite, que é no sul da Jordânia, geograficamente, atualizando agora, na Jordânia, no sul da Jordânia. Ele sai agora e vai para Sarepta, que geograficamente, nos dias atuais, é no Líbano. Então Deus faz Elias atravessar a fronteira, sair de um país e ir para o outro. Pastor, por quê? Porque estava com medo de Acabe? Não, porque Deus não queria que Elias orasse por Acabe. Acabe não estava procurando Elias para matar, mas Acabe estava procurando Elias porque estava precisando de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta oportunidade. Elias disse assim para Acabe: só vai cair água do céu, só vai cair orvalho mediante a minha palavra. Então, se Acabe mata Elias, não ia chover mais, mas ele estava procurando Elias para poder Elias orar, para poder Elias profetizar, para vir chuva sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe alguém que ainda vai correr atrás de você, mas não é para te matar, é porque está precisando da tua oração. É desse jeito, meu irmão. As pessoas costumam nos procurar quando estão precisando. Às vezes dizem assim para você: você está sumido, fulano. Mas aí você vai dizer: não, é porque você não estava precisando de mim. O menino está escrevendo na parede da caneta. É porque você não estava precisando de mim. É dessa forma que funcionam as coisas. Como eu preguei aqui alguns dias atrás, o ser humano, ele é interesseiro. Só que agora Elias foge, não com medo da morte, mas porque Deus não queria que Elias orasse para Acabe, para vir chuva sobre a terra de Israel naquele momento. Existem pessoas que Deus está colocando na prova e não é para você orar. Existem pessoas que Deus está apertando e não é para você colocar a tua mão onde está a mão de Deus. Assim como Deus estava apertando o povo de Israel, assim como Deus estava apertando o rei Acabe, a Jezabel, os profetas de Baal, Deus estava jogando um juízo sobre aquela terra que não estava mandando chuva pelos anos. E por isso Deus respondeu a Elias. Sabe por quê? Porque não era para Elias orar por Acabe, não era para Elias orar por Israel, era para eles sentir o peso da mão de Deus por terem rejeitado o Senhor. É por isso que muitas das vezes, quando nós vamos orar alguém, voltamos pior do que fomos, porque não era para ele. Temos que ter um discernimento para saber se é para orar ou se não é. Temos que ter um discernimento se é Deus que está amaciando a carne, preparando o vaso, provando o crente. E se nós vamos colocar a nossa mão aonde está a mão de Deus, nós passamos pela prova. Elias agora sai de Querite, porque novamente a palavra do Senhor vem a ele e diz: vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu ordenei a uma mulher viúva para
para que te sustente. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Elias andava sozinho nessa época e foi para a casa de uma mulher que só tinha ela e um filho. Se fosse nos dias de hoje, com certeza iriam falar: o profeta desviou, o profeta está adulterando, o profeta está com outra mulher. Mas agora eu venho dizer uma coisa para você: não é os olhos do ser humano que vai fazer com que o teu ministério não venha fluir. Não são os olhos e os julgamentos do ser humano que vai fazer com que a obra de Deus não se conclua na tua vida. Vai ter momento em que Deus vai te levar até lugar em si, que as pessoas vão estar julgando, as pessoas vão até achar que você desviou. Mas eu venho dizer para você, na autoridade de Deus neste momento, assim como Deus levou Elias até a casa de uma viúva, Deus também vai te levar a lugares que muitos vão dizer assim: olha, ela voltou para o mundo, olha, ela desviou. Mas não é não. Sabe por quê? Porque a luz tem que brilhar onde tem trevas. É onde está o doente que você tem que levar o doutor. É onde está o doente, o enfermo, que você tem que levar o remédio. E você é um representante de Deus aqui nesta terra para curar os que estão doentes. A Bíblia diz que Elias chega na porta da cidade. E na porta da cidade ele vê uma mulher catando lenha. Irmão, quem tem o costume de catar lenha não morre. Quem tem costume de catar lenha, Deus não deixa no esquecimento. O problema é que muitas pessoas só vão catar lenha quando está no final do azeite. Muitas pessoas só vão catar lenha quando tem só um pouquinho de farinha na panela, assim como fez a mulher. Mas quem dera, se todos fossem como Paulo fez, foi catar lenha quando chegou na ilha, para poder colocar mais fogo, mais lenha na fogueira que já estava acesa. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa oportunidade: não é você quem acende o fogo, mas Deus te deu autoridade para você colocar lenha, para ele não se apagar. Não foi você que acendeu o fogo, mas Deus te deu poder para você catar lenha e colocar na fogueira, para poder o fogo não se apagar. A mulher está catando lenha. Quem cata lenha pode até no momento que está catando lenha está pensando na morte. No momento que está catando lenha, pode até estar pensando que está tudo acabado. Quem está catando lenha está de cabeça baixa. Quem está catando lenha está desanimado. Quem está catando lenha está passando na provação. Quem está catando lenha está passando na faculdade do Espírito Santo. Quem está catando lenha está no deserto. Mas eu digo uma coisa para você nesta hora: aquele que cata lenha, o fogo não se apaga. Aquele que cata lenha, o fogo permanece aceso. Aquele que cata lenha, a presença de Deus é na vida dele. O profeta vê aquela cena, a mulher catando lenha. Ele logo pensou: ela vai cozinhar. Está catando lenha para cozinhar. E ele pede água. Ele pede a ela uma vasilha com água. Quando a mulher vira-se para ir banhar água, ele fala: traz também um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher se vira para ele e diz: juro, diz para ele, homem de Deus, juro pelo Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nem um pouco, a não ser um pouco de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite:
e o azeite da botija não se acabará, até o dia em que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta oportunidade: quando você pega a palavra de Deus e toma posse, você vive por ela. Quando você pega a palavra de Deus e toma posse, ela faz um efeito na tua vida. Quando você pega a palavra de Deus e toma posse, a tua casa é abençoada. Quando você pega a palavra de Deus e toma posse, a tua família é sustentada. Quando você pega a palavra de Deus e toma posse, o inimigo não vai permanecer, ele vai ter que sair do teu caminho. Sabe por quê? Porque o inimigo é trevas e a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A mulher não questiona o profeta, ela vai fazer o bolo. Ela fez o bolo com um pouquinho de farinha que ela tinha. Importante, eu não ia nem falar isso aqui, mas o importante que nos chama a atenção nessa mensagem é que o profeta pede para ela pão, e ela disse para o profeta que ela ia fazer bolo. Sabe o que estava faltando na casa daquela mulher? Pão. Olha para o teu irmão e fala para ele: estava faltando pão na casa da mulher. Pastor, o que quer dizer com isso, pastor? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, partindo do versículo de número 24, se não me engano, Jesus Cristo parte o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: na casa do crente não pode faltar pão. Pastor, quem só quer dizer pão representa o corpo de Cristo. Pão representa o pão que desceu do céu. Deixa eu dizer para você nesta noite: estava faltando pão na casa daquela mulher. Estava faltando pão, mas ela tinha o ingrediente para preparar o pão. Ela tinha o ingrediente para fazer o pão, que era farinha. Só que ela estava esperando a morte. E por isso ela não tinha pão para dar para o profeta. Porque quem pensa na morte, com certeza está sem pão dentro de casa. Quem pensa na morte, com certeza está sem pão dentro da sua casa. Mas se aquela mulher tivesse pão, teria vida. Mas se aquela mulher tivesse pão, teria fartura. Ei, eu ouvi uma mensagem nesta tarde falando a respeito do menino, do rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou. Jesus multiplicou para uma multidão. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, mas o que era um pãozinho na casa daquela viúva, que era somente eu e teu filho, e agora chega o profeta. Da mesma forma que Deus multiplicou a farinha na panela daquela mulher, multiplicaria também o pão dentro da casa dela. Ela agora prepara o bolo e leva para o profeta. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que a mulher pegou o restinho de farinha que ela tinha e prepara o bolo e leva para o profeta. O profeta agora come o bolo. A mulher agora vai para dentro de casa para fazer o bolo para ela e para o filho. E quando a mulher chega agora na panela, ela se assusta, porque ela tinha usado a farinha para fazer o bolo para o profeta. Quando ela volta agora na vasilha e na panela, a panela está cheia de farinha. Olha para o teu irmão e fala para ele: a providência de Deus está chegando na tua casa. A providência de Deus está chegando na tua despensa. A providência de Deus vai chegar na tua casa, na tua família. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher e o teu filho e também o profeta, eles são alimentados com aquela farinha até o dia em que Deus fez chover sobre a terra. E outro elemento na casa daquela mulher que não faltou foi o azeite. O azeite naquela época, ele era usado como moeda de troca. Ele era usado como remédio para curar enfermidade, e ele era usado também como
israelita. Aquela mulher não era serva do Deus vivo, até porque que quando o profeta pede para ela pão, ela diz assim: juro pelo Senhor teu Deus. Ela não se refere a Deus como Deus dela, mas o Deus do profeta. E outra coisa, aquela mulher era de uma população, era de um povo pagão que adorava ídolos, adorava Baal. E Deus levou o profeta na casa daquela mulher para poder fazer a obra de Deus ali dentro da casa daquela mulher. Imagina imagina você, Deus falando com o profeta agora: eu vou te mandar para a casa de uma viúva que ela vai te sustentar. Aonde, Jeová? Em Sarepta. Se fosse um de nós, iria dizer assim: Senhor, mas lá não tem crente. Senhor, lá não tem servo do Senhor. Lá eles adoram imagem de escultura. Lá eles só adoram Baal. Aí Deus vai dizer para mim e para você: eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, no momento em que eu quiser. Deus manda dizer para você nesta noite: você vai se surpreender, porque Deus vai usar quem você menos espera para poder te sustentar, para poder te abençoar, para poder entrar com providência naquilo que até hoje você não conseguiu. Deus vai usar quem você menos imagina. Não faltou mais. Aquela mulher tinha um pouco de farinha na sua casa. Aquela mulher tinha um pouco de azeite na botija. Mas quando a presença de Deus chega dentro da casa daquela mulher, a palavra que saiu dos lábios do profeta, ela fez o efeito dentro da casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela acreditou. Ela tomou posse. Olha para o teu irmão e fala para ele: toma posse da palavra. Existem muitas pessoas que vêm para o culto e voltam do mesmo jeito para casa. Não acontece nada na vida deles. Sabe por quê? Porque não toma posse da palavra. A igreja não é um local de encontro. A igreja não é um parquinho. A igreja não é um parque de diversão. A igreja não é um shopping. A igreja é um local para onde você vem para se fortalecer, para usar a força que Deus te deu do lado de fora. Você tem que entrar aqui fraco e sair forte. Você tem que entrar aqui de um jeito e sair melhor do que você entrou. É isso. O profeta, quando chega na casa da viúva, ela estava pensando em morrer. Mas o profeta chega e a história muda. Agora não acaba mais a farinha da panela e nem o azeite da botija. Com certeza a vizinhança estava passando necessidade, mas Deus escolheu entrar dentro da casa da viúva. Com certeza todos estavam passando pela mesma dificuldade, porque a chuva não caía, a seca estava reinando, a fome estava afetando a todos. Mas dentro da casa da viúva tinha pão, tinha bolo. Dentro da casa da viúva agora tinha farinha que não acabava. Dentro da casa da viúva agora tinha azeite que não se secou. Sabe por quê? Porque ela permitiu a presença de Deus entrar. Ela tomou posse da palavra de Deus. E nesta noite, se você tomares posse desta palavra, deixar Deus entrar dentro da tua casa, tu não vai ficar com fome, tua família não vai passar necessidade, você vai ser sustentado. A tua casa, a tua panela não vai faltar comida, se você colocar todas as suas dificuldades nas mãos daquele que pode resolver. Aí passaram alguns dias, e preste atenção numa coisa: o que está em evidência aqui é o ministério de Elias, porque Deus falava através do ministério de Elias, diz a palavra de Deus. Aí passado algum tempo agora, o filho da mulher morre. Pastor, então o negócio está errado, porque se a presença de Deus está dentro da casa da viúva, se o filho da mulher morre, tem uma coisa errada. Não tem nada errado, é tudo um propósito de Deus. Olha para o teu irmão e fala para
Aquela mulher agora ela vivencia um milagre dentro da casa dela, que a farinha não acaba, o azeite está lá, ó. A hora que ela precisar acender a lamparina, tem azeite. Eita glória! Só que o filho dela fica doente e morre. O filho da viúva morreu. Aí, como é de costume de todos, quando passa por uma luta, logo pensa: aonde foi que eu pequei? Qual foi o meu erro? Aonde que eu deixei a brecha? Mas nem tudo aquilo que o crente passa é porque pecou. Nem tudo aquilo que o crente passa é porque deixou uma brecha para o diabo entrar. Nem tudo aquilo que o crente passa é por desobediência. É Deus que está aperfeiçoando o vaso. É Deus que está amolando a ferramenta. Assim como Deus usou o profeta dentro da casa daquela viúva. Ela disse para o profeta: vieste me acusar por causa dos meus pecados, me castigar por causa dos meus pecados. Porque ela teve esse pensamento, porque ela não adorava o Deus de Israel, ela adorava a imagem e estrutura. Porque quando a pessoa passa pela luta, pela dificuldade, ela reconhece as coisas que ela faz errado. Está entendendo? Aí o profeta fala assim: me dá o menino. Ele pega o menino e leva para o seu quarto. E lá no quarto ele ora ao Senhor. Ele deita sobre o menino que está morto sobre a cama. E o menino volta à vida. A Bíblia diz que o espírito do menino, a alma do menino, voltou para o corpo. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. O que nós vemos aqui, o que nós sentimos aqui, é porque nós temos uma alma. Quando a alma sai do corpo da pessoa, a pessoa morre. E o corpo não sente mais nada. Mas a alma que saiu do corpo, ela vai sentir prazer ou vai sentir dor, tristeza, ser atormentado no ferro. Esse menino que morreu, a alma dele saiu. O corpo agora está ali, ó, estirado em cima da cama do profeta. Aí a Bíblia diz que o profeta ora a Deus, e a alma do menino volta para o corpo. Com certeza, para onde a alma do menino foi parar, teve que voltar, porque alguém que tinha autoridade na terra estava orando, pedindo ao dono da vida para trazer a alma do menino de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa oportunidade: se você tem intimidade com o Pai, você tem crédito com o céu. Se você orar, Deus cura. Se você orar, Deus dá visão. Se você orar, Deus até ressuscita os mortos. Se você orar, Deus abre a porta. Se você orar, Deus move o impossível. Mas como que eu posso fazer isso? Simplesmente nunca deixe faltar farinha na tua casa. Nunca deixe faltar o azeite na tua botija. Porque quem tem azeite na botija tem acesso ao trono de Deus. Quem tem azeite na botija tem a lamparina acesa. E quem tem a lamparina acesa não está nas trevas. Então abre a tua boca em adoração, porque nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para encher a sua lamparina, encher a tua botija, para que a tua lamparina não se apague. Se coloque de pé, meu amado irmão, em nome de Jesus. Temos que ter crédito, temos que ter intimidade. Assim como Deus escondeu Elias de Acabe, Deus também está te escondendo. E algo que eu te digo, não foi Elias que se escondeu de Acabe, porque quando o homem tenta se esconder, ele sempre é achado. Mas quando é Deus que esconde, ninguém acha. Oh glória! Existem muitas pessoas que tentaram se esconder, mas foram achados. Mas quando é Deus que esconde, debaixo das asas do Altíssimo você estará seguro. Ninguém pode tocar, ninguém pode achar, ninguém revela o teu lugar, porque você está no esconderijo do Altíssimo.
do guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está, meu Deus e meu Pai, a tua igreja, que neste momento, meu Pai, ouviu e recebeu esta palavra. Que o Senhor, ó Pai amado e Rei da Glória, venha estar operando poderosamente em cada vida aqui, meu Deus, que recebeu esta mensagem. Que o Senhor, meu Pai, venha estar fazendo um efeito na vida desse crente, aquele que colocar, meu Pai, esta palavra no coração, meu Pai, porque guardando essa palavra no coração, nós não iremos pecar contra ti. Em nome de Jesus, meu Pai, continua sustentando, ó Deus, continua guardando, ó Pai, continua livrando, meu Pai, esse crente, essa pessoa do mal. Repreenda, meu Pai, acaba com todas as ciladas do maligno, meu Pai, contra esta vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor vem estar curando. Aqueles, meu Pai, que estão desanimados, que o Senhor, meu Pai, vem estar dando bom ânimo. Aquele, meu Senhor da glória, que está, meu Deus, pensando em desistir, mostra para ele, meu Pai, que não é o fim da caminhada, não é o fim da história. O Senhor não deu a última palavra. O Senhor irá usar muito ainda, meu Pai, esta pessoa na terra. Ele ainda nem sabe, ela ainda nem sabe, mas